Bom dia, manhã de 23 de março, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 813. Estamos falando de dificuldades no livro de Números. Números, capítulo 12, verso 3, lemos: E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Como é que é? Varão Moisés muito manso? Como é que Moisés podia dar ênfase na sua própria humildade? Será que esse é um comentário autêntico da penalidade de alguém que escreve de si mesmo? Vamos à solução dessa dificuldade. A parte de Deuteronômio 34, talvez um obituário escrito até a morte de Moisés, nenhuma outra passagem do Pentateuco tem sido mais frequente mencionada do que essa, como evidência de autoria não mosaica. Depois do desafio à autoridade singular de Moisés como porta-voz de Deus, registrado em Números 12, 1 e 2, a sua humildade é declarada no verso 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. É inquestionável que a primeira impressão produzida por essa declaração sobre o caráter do grande líder é que se trata de um adendo biográfico feito por algum grande admirador que conheceu bem, em vez dele próprio, Moisés, autoelogiar-se. Tende a favorecer a explicação até mesmo Jameson, Fawcett, Brown, todos eles aceitam isso, e concedeu-se a possibilidade de uma inserção aqui por algum profeta posterior. Mas ele também cita uma passagem paralela de Paulo em 2 Coríntios 11, 5, 2 Coríntios 12, 1 e 2, em que o apóstolo é compelido, pela insolência e desprezo dos seus detratores, a enfatizar a excelência e distinção do seu próprio caráter. Crê na possibilidade de esse comentário ter sido feito por um Schotter divinamente inspirado, conforme Números 11, 16. No entanto, ele salienta que esse capítulo ensina que o profeta tinha um relacionamento tão íntimo com Deus que poderia falar a verdade objetivamente quando essa lhe era revelada, assim que tratasse de sua própria natureza humana. Moisés, sob o impulso do Espírito, estava escrevendo a história objetivamente. Daí ele falar tão livremente de si próprio como faria qualquer pessoa. Observe que, além disso, ele registra suas faltas, seus pecados, com a mesma fidelidade e imparcialidade. Assim como ele se gaba aqui sem orgulho, da mesma forma, ele se culpa noutras passagens com humildade. As palavras objetiváveis foram incluídas a fim de explicar por que Moisés não tomou providências no sentido de vingar-se e por que, consequentemente, o Senhor interveio tão depressa. É certo que se deve concordar que outras autobiografias antigas, nas quais o autor fala de si mesmo na terceira pessoa, aparecem autoavaliações que nos surpreendem, e é com essas que contrato as referências usuais do próprio escritor ao seu próprio caráter. Ele fala do próprio desconcerto diante do ataque inesperado das tropas farneses, ao ponto dizendo, falando de César, na história de Júlio César, César ficou espantado diante dessa incrível temeridade ou autoconfiança. Ele fora apanhado, desprevenido e despreparado. Ele estava simultaneamente impelindo as tropas para longe do forte, onde estivera aquarteladas, ordenando que se armasse, que as linhas se desdobrassem em formação de combate. Em outras palavras, César havia subestimado o inimigo e por isso foi apanhado desprevenido.
Comumente ele se apresenta como exemplo de previsão, grande estrategista, pelo que seu comentário depreciativo sobre sua própria pessoa causa grandes surpresas. Isso se encontra na obra de Júlio César, Guerra Civil, a Guerra Alexandrina, do ano 75. No que concerne, então, a Números 12:3, deve-se observar o fato de Moisés não fazer a sua própria defesa, nem mesmo quando colocado sob tremenda pressão por Arão e Miriam, para que se irasse e exigisse uma explicação especial. A razão encontra-se na libertação total do orgulho, na entrega completa de Moisés ao Todo-Poderoso, como seu vingador e protetor. Qualquer outro líder na posição dele certamente teria reagido com violência. Mas esse homem de Deus colocou seu caso nas mãos do Senhor. Na verdade, precisamos da informação contida no verso 3 para termos uma explicação da espantosa humildade de Moisés nessa situação e por que ele não reagiu. Portanto, não nos parece provável que o verso 3 represente uma interpolação, pois, de fato, ele nos dá a chave para que compreendamos o episódio em foco. Bom, espero que você tenha gostado dessa dificuldade de hoje e tenha entendido que aquilo que Moisés escreveu é inspirado por Deus, de forma que não há problema nenhum em o próprio Moisés escrever que ele era um varão muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, o que pode parecer estranho para alguns. Deus abençoe e acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, para mais vídeos como esses, de dificuldades, de curiosidades bíblicas, de meditação da palavra Deus, um verso da Bíblia por dia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.